O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar sua vida, vai perdê-la. E quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá recompensa de justo. Quem der, ainda que seja, apenas um copo de água fresca a um desses pequeninos por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí, a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, aqui Nosso Senhor está concluindo aquele discurso, que Ele dirige aos seus apóstolos antes de enviá-los em missão. Quando Ele vai dizer que serão cordeiros enviados ao meio de lobos, etc. Aqui chegamos ao final destas instruções de um modo interessante, com Jesus dizendo algumas palavras um tanto quanto incômodas, que podem cair nos nossos ouvidos de maneira dura, dizer, essas palavras são duras, Senhor, ou seja, duras no modo de compreendê-las, ela nos parece fácil de engolir. Afinal de contas, como é que pode Jesus, Jesus não é um bonzão, um hippie, como todo mundo prega, como é que agora ele está querendo que eu me desprenda assim do meu pai, da minha mãe, dos meus familiares? Como ele está dizendo que ele não veio trazer paz à terra, mas sim espada, afinal de contas ele não é o príncipe da paz? Não é o príncipe da paz? Que história é essa? Que Jesus é esse que eu não conheço? Pois é, o texto aqui do Evangelho está muito claro. O Jesus ele só pode ser compreendido se ele for lido tal como ele é, se ele for lido e entendido como sendo Deus. Não é qualquer pessoa que está pedindo isso para mim, não é qualquer pessoa que nos exige isso. Se chega, seja lá quem for, um ser humano qualquer, por mais bonito, por mais inteligente, por mais rico que seja, que nos diga isso, evidentemente é um absurdo. O que outra pessoa tem de mais, de especial, de extraordinário para me exigir que eu desfaça da minha família em prol dela, que eu a coloque acima de tudo, acima de qualquer coisa? Não tem lógica. Não tem lógica. Entre os iguais, não tem por que um sobressair, sobrepor-se ao outro. Igual eu digo na questão da condição, evidentemente. Se todos nós somos seres humanos, por que um teria direito sobre mim, sobre questões, familiares, afetivas, etc., por que outra pessoa teria que estar acima de todas as coisas na minha vida? Não faz sentido. A não ser que este que me pede não seja um semelhante a mim, não seja um igual a mim, mas seja aquele que me fez, aquele que me criou, aquele que me sustenta. Aquilo que Jesus está dizendo aqui é a coisa mais lógica que existe, só que nós somos muito lentos para compreender essas coisas. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele é o Logos. Quando Deus criou o mundo, ele cria por meio da sua palavra, ele cria por meio do Logos. Tudo foi criado nele, por ele, nele, com ele. Ou seja, se eu fui criado por meio da palavra, se Cristo é a palavra encarnada, ele está dizendo que ele é a razão da minha existência, ele é o meio pelo qual eu existo.
não existiria se não fosse Ele. Evidentemente que eu não posso colocar nada mais acima dessa realidade mesma. Como é que eu posso sobrepor tudo o resto acima daquele que é a causa da minha existência, aquele que me mantém, aquele a quem eu devo o fato de eu andar, de eu respirar, de eu existir. Inclusive aqueles a quem eu amo, eu preciso agradecer a Ele por eles terem existido. Não teria pai, não teria mãe, não teria amigo, nem nora, nem sogra se não fosse Ele. Mas por que ele veio trazer a espada? É claro que Ele vem trazer a espada. Ele, sendo Deus, quando Ele vem trazer a palavra da verdade, Ele vai provocar uma rachadura, uma divisão tremenda entre o certo e errado, entre a bondade e a maldade. Tudo aquilo que não se diz através dEle, que não provém dEle, que não foi chancelado por Ele, está errado. Pronto. Tudo aquilo que não segue o caminho dEle é obscuro, né? Ele veio trazer a claridade da verdade. Ele mesmo disse, eu sou a verdade, e pronto. Ele é a verdade por um sentido óbvio, né? Se foi Ele que criou todas as coisas, essas coisas são boas, belas e verdadeiras porque existe, sendo Ele o fundamento de todas essas coisas. Ele é a própria verdade. Se Ele, sendo a verdade, aquilo que Ele fez, aquilo que Ele disse, é o caminho mais claro para eu viver nesta mesma verdade, para eu viver na lucidez, para eu viver na claridade. Ele vai provocar então uma rachadura. A partir de então, aquele que busca seguir a Cristo vai iniciar uma guerra. Mas não uma guerra contra o erro, uma guerra contra o engano, uma guerra contra a maldade. Não tem como assumir uma postura cristã e, ao mesmo tempo, uma postura pacifista, que não quer problema com ninguém. Não, a gente vai ter problema com todo mundo. Vamos ter problemas, em primeiro lugar, com nós mesmos, né? A primeira coisa é que a nossa vontade ela vai gritar quando a gente começar a querer seguir os passos de nosso Senhor Jesus Cristo. Claro, coitada, ficou louca, ficou esquizofrênica, a nossa vontade ficou assim, perdida. E quando a gente vai agora aproximar, não é, de Cristo, aquilo que Ele nos pede, ela vai começar a querer nos empurrar para trás. O mundo vai começar a nos seduzir, vai querer nos convencer de que não vale a pena o ônus, não vale a pena o sofrimento, não vale a pena o desprendimento, e vai querer nos arrancar desse bom propósito. O mundo vai querer nos seduzir com aquilo que Ele nos... Deus, este que nos pede todas essas coisas, esse desprendimento, esse que diz que vem trazer uma divisão, não é nada mais do que o próprio Deus, que com toda a ternura e com todo o amor do mundo, né, nos resgatar, nos tirar das trevas e da escuridão. Ele poderia muito bem nos ter deixado viver nessa vida nossa aqui e continuarmos perdidos. Poderíamos ter deixado que nós continuássemos esta nossa longa marcha para longe do seu coração. Poderia ter feito isso, mas não quis deixar. Ele veio para isso, para nos resgatar. E se a gente acha que a palavra de Deus é difícil, é dura, lembremos aquilo que aconteceu entre ele e os apóstolos. Quando Jesus disse para os discípulos, a multidão dos discípulos vai dizer, é dura essa palavra, Senhor. E começam a sair, a debandar. E aí Jesus vai dizer, vós também quereis ir embora? Vai dizer aos 12. E aí vai responder, aonde iremos, Senhor? Aonde iremos? Só Tu tens palavra de vida eterna. Em outra ocasião, Jesus vai dizer, olha, se vocês não creem em mim, creem ao menos nas minhas obras. Está tudo aqui dado a nós, está tudo aqui legado a nós, por meio dos seus amigos. Eles legaram a nós aquilo que Cristo é, para que nós, tendo acesso à palavra, tendo acesso à Escritura, tendo acesso ao testemunho que eles deram de Cristo, nós creiamos que Ele é Deus. E tudo aquilo que fizermos por Ele ainda será pouco, diante do prêmio que é segui-lo, amá-lo, adorá-lo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.